Um dos mais implicados pela delação foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Tem um trecho aqui que deixa isso muito claro. Mesmo preso em Curitiba, o ex-deputado recebia propina, pagamentos, né, da JBS. Em um dos depoimentos, o empresário Joesley Batista relatou visitas constantes à residência oficial do Eduardo Cunha em 2015. Coloque esse trechinho rapidamente aí, Wilson, vai lá. E numa dessas, que eu estava lá, ele tira um papel lá, ele vai procurar um papel lá e diz, Joesley, está lá na Câmara a renovação do PIS e COFINS, a renovação da exoneração da folha do setor de frango. E é o seguinte, ele sempre usava essa linguagem, ele sempre dizia que tinha que pagar outros deputados, mas na mesma história da eleição, ele dizia, eu preciso comprar outros deputados lá, pagar outros deputados, então o dinheiro, em tese, era sempre para uma terceira pessoa. Sim. Na mesma história, ele disse, olha, eu precisava de 20 milhões para comprar uns deputados ali, para poder aprovar isso para vocês. O Cunha, por isso não é à toa que ele tinha todos os deputados e o parlamento na mão. Isso sempre também, né? foi muito dito, Patrick, isso sempre foi muito dito. O Eduardo Cunha, ele era um relator serial lá na Câmara, antes de ser presidente da Câmara e líder do PMDB, ele começou a carreira dele como um relator de quase todas as medidas importantes, principalmente as medidas da área econômica. E aí o modus operandi dele era vender dificuldades para comprar facilidades, ou eu não sei se é exatamente esse o jargão, mas então nesse... O contrário. O contrário, que seja. Vender dificuldades para comprar, enfim. Entendemos. Vender e comprar, negociar, mercadejar. E aí ele se aproximou muito de alguns grupos econômicos, se aproximou muito da JBS, isso já se dizia, se aproximou muito do grupo Opportunity do Daniel Dantas, muito, das empreiteiras e das teles. Era mais ou menos neste métier que ele operava e muito. Então, isso que ele está contando é absolutamente verossímil e graças a isso ele foi formando um grupo que era dele, que lhe permitiu ganhar a presidência da Câmara contra o Palácio do Planalto, e que veio a dar origem ao Centrão. Mas você veja que na política as fidelidades são muito tênues, né? E muito rapidamente se acabam muito rapidamente. Foi só ele cair em desgraça, ele só teve 10 votos contra a sua cassação de mandato. Então, isso aí não lhe valeu muita coisa. Sobre o clima... Bom, vamos falar sobre o Cunha, eles falam, depois a gente fala sobre o clima. Então vai lá, Madu, você. Não, o Eduardo Cunha, prosseguindo até sobre o raciocínio da Vera, seria uma espécie de papa do baixo clero, né? Ele criou ali um papado do baixo clero que ele sustentava, evidentemente, agora a gente vê a origem, né, do dinheiro com que ele sustentava esse séquito, né, de parlamentares, em que alguns chamavam de centrão e tal, mas não, era a bancada cunhista, a bancada do deputado Eduardo Cunha, que mostra recebendo propina, preso, ainda recebendo mesada, mostra o acerto do juiz Sérgio Moro e de outros juízes da necessidade da manutenção de prisão preventiva. Esses caras presos, trancados, continuam operando, roubando, se locupletando, recebendo propina e mesadas, presos. Imagina soltos o que esses caras não aprontam. Imaginem, meus amigos do Brasil. Né? Então eu acho que tinham que transferir Eduardo Cunha, que é um arquivo vivo, sabe muita coisa, portanto corre risco de vida, né? Esse aí de repente vai acabar morando em Nova York também, ser transferido para presidente Venceslau, ser vizinho de cela lá do Fernandinho Beiramar, porque e do Marcola, porque esse cara sabe muito e mesmo preso consegue controlar o tráfico de propinas que corre à solta pelo Brasil. Isso é inacreditável, assim como o Aécio Neves, a quem eu fiz campanha, né, em plena Lava Jato, continuava pedindo dinheiro, né, 2 meses, isso é inacreditável, né, prisão preventiva para todo mundo, tá certíssimo. Andreasa. Eu não consigo saber quem é contra isso. O Madureira falou uma coisa que me obriga, muito importante, me obriga a fazer um meia-culpa aqui. Vocês sabem que eu sou, em tese, contra
essa cultura da prisão preventiva, né? Da chamada prisão preventiva alongada. Mas essas ocorrências recentes, né? As gravações do Joesley, aquilo que se revelou aí, que vem surgido, o fato de que os políticos e seus operadores continuem barbarizando em plena Lava Jato, né? Em plena Lava Jato, com as coisas acontecendo, o bando de vagabundos sendo presos, os caras continuam delinquindo. Isso é um sinal de que há razão. Não é sempre, não pode generalizar, mas há razão para prisões preventivas. Porque os próprios políticos que são contra a prisão preventiva alongada dão razão para que elas ocorram. Né? É evidente, o Marcelo Madureira foi muito preciso nisso aí. Sobre o Eduardo Cunha, especificamente no caso da delação do Joesley sobre o Eduardo Cunha, não é aí que ele encontra motivo para os benefícios que recebeu. Porque o que ele falou do Eduardo Cunha, como a Vera deixou claro, todo mundo sabe, todo mundo fala e já aparece em outras delações. Aliás, é um motivo pelo qual ele está preso. Então não é por aí que o Joesley Batista vai explicar a liberdade na babesca para viver na Europa, nos Estados Unidos, onde ele quiser.